Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este dia, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, Pai, vida para estar aqui, Senhor. Que o Senhor nos deu fôlego de vida, Pai. Em nome de Jesus, graças te damos, porque nós não merecemos, Pai. Somos seres pecadores, desprezíveis, Pai. Nada de bom pode vir de nós, Pai. Ó Senhor Deus, se fosse, Pai, o Senhor cumprir a tua justiça em nós, era para sermos fulminados, Senhor, mas pela tua misericórdia e graça em Cristo Jesus, Pai, o Senhor mesmo assim nos amou, Pai, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Pai. O Senhor nos amou e nos trouxe aqui, Senhor Deus, Pai, para ouvir a tua palavra, esse privilégio que nós temos, Pai, de ter aqui, Pai, essas instruções, essas palavras, Senhor, que falam mais a respeito de ti, da tua vontade para nós, Pai, que é perfeita e agradável, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que me ilumine, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai, para que eu possa, Senhor Deus, falar, Senhor, somente aquilo que esteja de acordo com a tua palavra, Senhor. E Deus, Pai, aplique a palavra no coração de cada um, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, Pai, para sermos sal e luz deste mundo em trevas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, até estava conversando com o Neilton no carro, né, nós vivemos num tempo, né, que a palavra de Deus está sendo distorcida. Né? O verdadeiro evangelho, né, como a gente cantou aqui, está sendo distorcido por pessoas que querem manipular esse evangelho. Né? O evangelho que é pregado hoje é mais um evangelho, vamos dizer assim, do gênio da lâmpada. De um Deus que se assemelha, né, ao gênio lá de Aladim, ou então o Papai Noel. Né, que existe somente para atender os nossos caprichos, desejos, taras e o que for. Né, e para a gente perceber isso, basta a gente ligar o rádio, numa rádio evangélica, ou então num programa evangélico de televisão, e assistimos por 5 minutos apenas, para a gente ver enxurrada de heresias que são colocadas nesses lugares, infelizmente. Né, que mostram um Deus, né, que na verdade só veio para satisfazer o homem. Isso é muito triste. Né, certa vez eu ouvi um pastor numa televisão dizendo que se você doasse para o Ministério de Televisão dele R$1.000, você não passaria pela crise econômica que estava vindo. Outro também disse que um irmão que chegou na igreja muito pobre, né, tinha apenas um carro, tinha apenas um Fusca, né, com as campanhas que ele participou, as atividades da igreja, contribuindo para a igreja, passado pouco tempo ele já estava próspero, tinha até uma Land Rover. Esse é o evangelho que é pregado por aí. É o evangelho que coloca Deus como se fosse um Papai Noel, né, que tivesse com o saco cheio de presentes e a gente pedisse ou fizesse algum ritual e a gente recebe esse presente. Mas, meus irmãos, né, não é só isso que acontece também. Infelizmente, não é só a questão econômica que é colocada aí. É colocado também um evangelho que, na verdade, ele diz que no momento que você aceitar a Cristo, tudo na sua vida vai dar certo agora. Né? Sua família vai ser uma bênção, todo mundo vai ser bonitinho, seus filhinhos vão desobedecer vocês, vai seguir o caminho de Deus corretamente, você não vai brigar com sua esposa, não vai ter nenhum problema na sua casa, todo mundo vai te amar. Né? A partir do momento que você aceitou a Cristo, você não vai ter tribulação nenhuma, você vai melhorar economicamente, é isso que é pregado por aí. Mas será que esse é o verdadeiro evangelho? Será que é isso que Cristo nos falou enquanto nós estivermos nessa terra que nós vamos receber? Né? Será que isso é que a Bíblia fala para a gente? Né? Muitos falam que se você tem algum problema na sua vida, isso é fruto de pecado, ou então você abriu alguma brecha, deu legalidade para o diabo, sempre coloca a culpa em outra coisa. Né? E sempre colocando essa questão mesmo de que você deu uma brecha ou cometeu algum pecado. E isso compara mais a Deus como se fosse um Papai Noel mesmo. Por quê? Lembra, a criancinha vai lá, né? Pega a cartinha para escrever o Papai Noel, né? E fala assim, o que ela fala? Né? Chega lá assim, eu fui uma boa criança, né? Um bom filho nesse ano, eu obedeci meus pais, não matei aula, eu estudei, por isso eu mereço o presente tal. E se ela não recebe esse presente, o que ela vai fazer? Vai xingar o Papai Noel. Né? Tem um vídeo assim, né, na internet da criança xingando o Papai Noel porque não recebeu o presente. E é assim que muitas vezes as pessoas agem com Deus, como se fosse um velho, né, bonachão com um saco de presentes e se fosse obrigado a distribuir presentes se a gente seguisse um amontoado de regras. Será que isso é o verdadeiro evangelho? Nessa teologia da retribuição, né, se eu faço uma coisa, aí Deus vai me dar. Né, essa teologia também da prosperidade. Será que isso
É o que as Escrituras falam? Né? E a gente vê que, na verdade, não tem nada disso nas Escrituras. Né? E eu gostaria de compartilhar aqui um texto interessantíssimo, né, que é a história de Jó. Na história de Jó, joga por terra toda essa teologia. Toda essa teologia. Então vamos abrir lá em Jó, capítulo 1. Eu vou ler com vocês o capítulo 1 inteiro e um pedacinho do 2. Todos encontraram? Amém. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado esse período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Agora, capítulo 2, a partir do versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um casco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate,
souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Amém. Então, meus irmãos, podemos assentar. Esse texto, e o livro de Jó é um dos livros assim que tem uma literatura mais assim fantástica assim da Bíblia, que eu acho. É um dos livros que é uma das obras literárias assim mais formidáveis, da Bíblia. E essas lições que Jó aqui nos apresentam são bastante interessantes e que podem ser aplicadas diretamente aqui nos nossos dias. Então, olhando para o texto, primeiramente, o que nós observamos? Que o texto bíblico ele vai descrever Jó. Como que ele descreve Jó? Jó era o quê? Um homem íntegro, era justo, temia a Deus, reto, evitava fazer o mal. E além disso ainda, ele preocupava com a situação dos filhos dele. Com medo dos filhos estarem pecando, o que ele fazia? Ele ia à noite e oferecia holocaustos a favor dos filhos. Olha que homem irrepreensível. E além disso, era um homem muito próspero. Ele tinha muitas riquezas. Ele era, como a Bíblia fala, que o mais rico do Oriente. Ele possuía muitos bens, muitos empregados, terras. Era o homem mais rico ali, naquela época, de todos. O próprio Deus, falando de Jó, no verso 8, diz assim: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ou seja, o próprio Deus virá e falar isso. Ele era uma pessoa ali, vamos dizer assim, acima da média das outras. Era uma pessoa que temia a Deus muito mais do que os outros. Tanto é que o próprio Ezequiel vai lembrar mais lá na frente 3 nomes. Lembra de pessoas que temiam a Deus, que era Daniel, Jó, e tinha mais um que era, se eu não me engano, Noé. Isso mesmo, Noé. Os 3 nomes. Então, para você ver como que Jó tinha esse prestígio, vamos dizer assim, com Deus. Então, essa é a primeira cena que nos mostra. Após essa cena, quando nós vamos percorrendo aqui no texto bíblico, outra cena se desenrola. E agora essa cena ela acontece no céu. E que cena é essa? Os anjos estavam se reunindo perante Deus. E junto com esses anjos, Satanás estava ali no meio deles também. Que estranho, Por que Satanás estava ali no meio deles? A gente pode até se perguntar sobre isso, Como entender a presença de Satanás ali no meio dos anjos, na presença de Deus, e indo, como a gente viu, foi acusar o próprio Jó. Como entender isso, Primeiro, meus irmãos, eu vou fazer aqui um breve parêntese para a gente só entender essa parte aqui do texto, que o diabo, o nome diabo significa o quê? Alguém sabe? É o acusador, é o difamador, e Satanás é o quê? É o adversário. Ou seja, o diabo, ele tem como função, o que ele faz de melhor é acusar. Mas o estranho é por que ele está acusando, acusar, se fosse acusar perante nós, mas acusar perante Deus, junto com os anjos, Então, para a gente entender melhor, eu vou fazer esse parênteses, Será que sempre foi assim, e sempre será, até quando Cristo volta, ou será que depois de quando Cristo veio, isso teve uma mudança? Então, vamos abrir lá em Apocalipse 12, para a gente dar uma forma bem breve para a gente entender. Qualquer dúvida, vocês me perguntem depois no final. Apocalipse 12. Versículo 9. Esse capítulo 12, gente, depois vocês puderem ler, um capítulo bastante interessante de Apocalipse, que ele faz como se fosse um retrospecto ali de toda a história da redenção, até Cristo. Então, nesse momento do versículo 9, é quando Cristo ele tinha acabado de ser assunto aos céus, e o dragão começou a perseguir a mulher que representa a igreja. E nós vamos ver, versículo 9, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, que já começa a dar uma pista para a gente. Antes de Cristo, da obra consumada de Cristo, o diabo ele tinha argumentos, vamos dizer assim, Deus permitia, né, que ele acusasse os homens, os seus filhos. Num certo sentido, ele tinha um certo argumento ali, que essa pessoa ela é pecadora. Né? Todo homem que está aí, ele é pecador, não tem nada de bom nele. Então o diabo ele poderia ir e acusar. Né? E essa cena, ela ocorre o quê, gente? Logo após o quê? O filho, né, que fala da mulher ser assunto aos céus. Ou seja, essa expulsão aqui de Satanás. Ou seja, quando Cristo ele ressuscitou ali e mostrou de vez, né, esse mistério que estava oculto ali com os profetas ali do Antigo Testamento, e mostrou de fato qual que era o plano redentor de Cristo, o diabo ele ficou totalmente sem argumentos. Né? Lá em Romanos 8 fala assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Ou seja, que argumento o diabo tem frente à obra do sacrifício do Filho de Deus, vindo, se encarnando e morrendo por nós? Que argumento alguém teria? Né? No máximo, o diabo que ele pode fazer hoje é nos acusar. Na nossa mente, quando nós estamos fracos na fé. Mas perante Deus, ele não tem acusação nenhuma mais. Por isso, nesse momento, ele foi expulso do céu. O anjo Miguel, vocês voltarem no versículo um pouquinho mais atrás de Apocalipse, expulsou, né, o diabo de vez do céu e o lançou à terra. Né? Então, nesse sentido, ele não pode mais nos acusar. O acusador foi expulso, a derrota foi decretada. Isso, eu vou falar sobre isso. Né? Então, né, o próximo versículo. Não, pode perguntar, não. Como eu dou aula, assim, eu já estou acostumado com isso. É assim, qualquer dúvida a gente pode levantar a mão, perguntar, ok? Então, o próximo texto é exatamente esse que o irmão falou. Colossenses 2,15, que diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Gente, a figura aqui que Paulo coloca, ela é muito forte. A figura que ele está usando aqui é uma figura de guerra. Né, os romanos, né, que ele está usando a figura dos soldados romanos. Quando eles conquistavam um povo, né, o que eles faziam? Eles levavam, né, os que estavam mortos ali, né, eles deixavam ali mesmo. Os outros que sobraram ali, eles levavam como escravos. Levavam para Roma. Nisso, né, os soldados iam lá, né, os soldados romanos se arrumavam, tudo bonitinho, para ir lá para poder ali, se exibir frente ao povo. E os prisioneiros deixavam do jeito que estava mesmo, todo sujo, né, todo ferido. E nisso eles despojavam eles todos, ou seja, tirava toda a roupa dele, todos os bens dele, no sentido de falar, tudo que você tem agora é meu. Esse era o que eles queriam mostrar. E no cortejo vinha lá os vencedores, todos arrumados ali, os soldados, o comandante, passando ali em frente ao povo, o povo saudando. E atrás vinham os prisioneiros ali, né, totalmente nus, despojados de todas as suas armas, sendo ridicularizado pelo povo dali de Roma. E essa figura que Paulo utiliza para os demônios, né, para as potestades, para o próprio diabo. Né, eles foram expostos a uma humilhação tal, né, que eles perderam ali sua autoridade, eles foram totalmente derrotados. Então é uma figura muito forte aqui. Hebreus 2,14, parte B, diz assim, que é uma figura muito forte que também que é utilizado pelo autor de Hebreus. Diz assim, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, usa a palavra destruir. Não que o diabo esteja destruído, né, mas no sentido que a derrota dele foi tão acachapante, foi uma derrota tão, assim, vamos dizer assim, horrível, né, que ele praticamente está destruído, ele está derrotado. Os dias dele estão contados. Então essa que é a figura que a Bíblia usa. Jesus lá em Lucas 10, versículo 18, diz que viu Satanás cair o quê? Como um raio. Ou seja, já, né, corroborando para essa visão que eu estou colocando aqui. Né? Em Mateus 12, versos 25 ao 29, né, Jesus ele fala a respeito de um valente que estava numa casa, e esse valente era muito bem armado, né, simbolizando o diabo, né, que estava ali. E chega um valente maior ainda e amarra esse valente e o despoja. Ou seja, Jesus Cristo, que veio, né, tirou as armas do diabo, né, e amarrou esse valente. Ou seja, gente, antes, né, de Cristo, só Israel tinha a revelação. O resto do mundo todo estava o quê, gente? Em trevas, seguindo, né, o príncipe da potestade do ar, como fala lá em Efésios. Ou seja, praticamente o diabo ele influenciava o mundo inteiro. A partir do momento que Cristo veio e trouxe a boa nova do Evangelho, o poder do diabo foi reduzido drasticamente, porque ele não pôde mais impedir o avanço da verdade do Evangelho para todas as nações. Né? Então,
o diabo ele está derrotado, ele está mais limitado do que ele era antes. O diabo já era limitado antes, já está mais ainda, né? A gente vê no texto de Jó que ele só podia fazer aquilo que Deus permitisse. Isso já era antes, agora ele está mais limitado ainda pela obra de Cristo. Você está envergonhado, porque não tem mais argumento nenhum. Então, meus irmãos, apesar disso, nós não devemos subestimar o nosso adversário. Ele é o nosso adversário, né? Nós não devemos subestimar o poder dele, como muitos aí ficam falando, vamos pisar na cabeça do diabo, vamos fazer. Não é isso, né? Mas também a gente não tem que ter medo do diabo, né? Não ter medo dos demônios, porque Cristo já venceu. A gente não precisa ter medo dele, né? Nós temos aqui, né, manter firmes, né, na fé, no Evangelho, né, na palavra mesmo de Deus, para a gente estarmos firmes, né, contra as ciladas, né, do diabo, para nos fazer cair em tentação, né? Então, essa visão de que tudo é culpa do diabo, né, de demônios territoriais, que a gente tem que tirar um demônio. Se sua casa foi, por exemplo, um terreno de macumba, você tem que tirar o demônio daquele território. Ou seja, isso não existe, né? A Bíblia não mostra isso. Isso é uma ficção cristã, uma visão hollywoodiana. A gente não vê isso. E o diabo, né, ele já está derrotado. Essa que é a visão, né, que é colocada aqui. Então, gente, voltando aqui desse breve parênteses para o texto, né, a partir do versículo 9 do capítulo 1 de Jó, né, nos é dito, né, que a acusação de Satanás faz a Jó. O que ele fala? Lá no versículo 9, diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ou seja, lançando dúvidas sobre a integridade de Jó, dizendo que Jó só serve porque Deus o quê? Colocou coisas boas para ele. É isso que ele vai dizer lá. Ó. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmos tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, né? Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ou seja, dizendo que se Deus tirar tudo dele, com certeza Jó vai largar esse Deus, dizendo que ele só ama a Deus por causa das coisas, né? E no versículo 12, né, o Senhor Deus, né, fala para Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás, né, saiu da presença do Senhor. E lá no capítulo 2, né, volta essa mesma cena, Satanás e Deus conversando de novo, e agora ele fala assim: não, os bens tudo bem, ele não blasfemou contra ti, mas agora a saúde, se você atacar a saúde, ele com certeza ele vai blasfemar, né? Então Satanás lançou, né, esse é o papel dele de acusador, de lançar a acusação, né, sobre nós, né, os eleitos de Deus, né? Agora ele já não pode mais fazer isso perante Deus, somente, né, conosco. Então Deus ele vai permitir que Satanás toque nos bens, na família, na saúde e na saúde de Jó. Olha, ele tirou tudo de Jó. E se vocês observarem pelo texto, essas tragédias ocorreram de uma vez só praticamente, exceto a da saúde, que foi um pouquinho depois. Mas praticamente aconteceu tudo junto com ele. Tudo junto. Chegava um mensageiro, depois vinha outro mensageiro, e só trazendo notícia ruim. Ele perdeu todos os seus bens, né, do dia para a noite, seus filhos. Imagina que situação, e a sua saúde, chegando ao ponto dele ter tantos tumores pelo corpo que ele tinha que usar uma telha para poder raspar. Olha que situação, que triste que Jó chegou, né? E com isso, muitos dos seus amigos, o que fizeram com ele, gente? Abandonaram, né? Amigos de interesse, né? Amigos entre aspas, abandonaram ele, né? E Jó, né, se entristeceu muito com isso, né? Vestiu pano de saco, lançou cinzas, né? E é lícito mesmo, quando a gente passa por tribulações, se entristecer. É normal a gente se entristecer, ainda mais numa situação dessa. Nós somos seres humanos, né? Não tem como a gente entristecer com uma questão, né, tão complicada como essa. Então, a questão que a gente pode levantar aqui no livro de Jó, que permeia todo o livro de Jó, né, é por que os justos sofrem? Por que será? Né? E uma questão ainda mais anterior e mais angustiante do que essa: por que Deus permite que o mal exista? Isso foi até uma afirmação que um filósofo grego, né, chamado Epicuro, que há 300 anos antes de Cristo, disse: se Deus é todo poderoso e ao mesmo tempo ele é todo amoroso, por que ele não impede que o mal exista? Por que ele não usa todo o seu poder e não impede que o mal exista? Essa é uma pergunta que o filósofo colocou lá e que muitos fazem. Para a gente hoje, muitos ateus questionam a existência de Deus a partir desse ponto, da existência do mal no mundo. Ele não é um Deus bom, amoroso, e um Deus que tem todo o poder? Por que ele deixou o mal entrar no mundo? Por quê? Né? Isso é um questionamento muito sério que a gente enfrenta por aí, né?
Muitos tentam responder isso de diversas maneiras, né? E essa tentativa de justificar a Deus, nesse sentido da questão do mal existir, chama teodiceia. Isso na filosofia, depois vocês podem pesquisar, né? É que a teodiceia quer dizer justificação de Deus, literalmente. E quer dizer que é a tentativa de justificar a Deus, ou seja, como pode coexistir um Deus bom, né, com o mal no mundo. Isso que é as teodiceias. E as 3 principais respostas que são dadas a isso, né, a esse problema do mal. Uma, diz assim, que Deus não é justo e bom, ou seja, Deus é parcialmente mal. Tem gente que fala assim. Ou seja, é aquelas pessoas que enfatizam só o poder de Deus. É aquele Deus que decreta, que faz e acontece sem preocupar se tiver que passar por cima de alguém. É um Deus que não tem amor. Isso não é que a Bíblia mostra pra gente. A Bíblia enfatiza tanto o poder de Deus quanto o amor dele, né, pelo Filho dele, enviou o Filho dele para morrer por nós. Ou seja, né, isso não é uma visão bíblica, né. Um outro tipo de visão que é colocado também é que o sofrimento está além do controle de Deus, ou seja, Deus não pode intervir nisso. Seria um Deus, ou seja, estaria enfatizando o amor de Deus e não o poder de Deus, só o amor. E essa é uma visão que está muito crescente aqui no Brasil, que é chamado ateísmo aberto. É dizer que Deus ele não tem o poder para mudar a situação, seja por causa do livre-arbítrio do homem ou outra coisa qualquer que eles colocam, e que Deus está construindo a história junto com a gente, etc. Ele sofre com a gente, chora quando a gente está triste, mas não pode fazer nada. Mas isso é um Deus totalmente impotente, né? Que Deus é esse? Não pode ser nem chamado de Deus, né? Então, essa visão está completamente errada. Deus não está preso no nosso livre-arbítrio, né? Deus não está preso às nossas vontades, né? Deus não está preso, ou seja, imagina se Deus estivesse preso ao que eu vou decidir ou não, o universo inteiro. Isso seria Deus, isso não é Deus, né? A terceira visão, né, que é colocada, que eu creio que é a visão certa, diz assim, que nós não podemos, e eu não queria desanimar vocês, eu não estou fugindo da raia do problema, estou querendo só mostrar como nós somos limitados frente a um problema desse tão complicado, né? Que esse Deus, né, que ele é soberano e bom, né, que tem todo o poder, né, mas que nós somos meras criaturas e nós não podemos entender as obras, né, de forma complexa, da sua totalidade, da sua soberana bondade. A gente não consegue entender tudo isso, né? Eu não estou fugindo da raia, não. Só estou dizendo que nós não devemos construir teodiceias, ou seja, não devemos tentar ficar justificando a Deus. A gente não deve ficar tentando fazer isso, né? A existência do mal, ela não é uma contradição ao conceito de Deus. O mal que existe no mundo, que Deus colocou no mundo, ele tem um propósito bom. O Deus, ele permitiu, não só permitiu, ele decretou que o mal existisse. Jesus não é um plano B. Agora que o homem caiu, eu vou mandar Jesus. Não, desde a eternidade. Jesus decretou que o mal existisse, mas por propósito bom dele. E nós temos que confiar nisso. Muitas vezes a gente não consegue entender essas coisas, porque nós somos criaturas limitadas. Isso não é uma contradição, gente. Isso é o que na filosofia é chamado de antinomia. São 2 leis que são colocadas juntas, mas não em fusão, elas estão em tensão. São 2 leis, que é a bondade de Deus e todo o poder dele, são colocadas. São como as 2 retas que se encontram no infinito. E a ciência está cheia de antinomias e ninguém questiona isso. Agora, quando vem na teologia, o pessoal questiona, né? Por exemplo, a luz. Falam que ela é uma onda e uma partícula. A ciência fala isso, é uma dualidade, não sabe explicar isso, porque a gente é limitado. Mas a ciência fala que tem diversas antinomias. Isso. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo, né? Todos aqueles que têm fome, né, e sede de justiça vão ser saciados, né? O juízo virá, né? E Cristo vai. Exatamente. Nós vemos, né, como espelho, né, ali ainda, né, de uma forma obscura ainda, como um sombra, né? Mas ainda a gente vai entender isso, ou seja, nossa mente limitada não consegue entender isso ainda, né? Então, essa questão do mal, né, ela não é uma contradição, né?
e sim algo que a gente não consegue entender pela nossa mente limitada, né? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando um ateu virar para você e falar do problema do mal, o problema do mal é muito pior para um ateu, porque como é que um ateu explica o que é o mal sem um referencial absoluto? Queria que um ateu me explicasse isso. Eles dizem que a questão de bem e mal ela é relativa a uma sociedade. Aí eu pergunto, né? Por exemplo, na Alemanha nazista, todo mundo lá, toda a população estava a favor do nazismo. Todo mundo estava a favor lá. Depois, quando o nazismo caiu, né, e veio o Tribunal Internacional para julgar eles, com que base o Tribunal Internacional vai julgar os nazistas, sendo que todo mundo lá era a favor daquela sociedade? Com que base moral? Se não colocar uma base moral acima, né, um referencial absoluto que é Deus. Né? Então, o problema do mal, para eles explicarem o mal, é muito pior do que para a gente. Então, não adianta vir com esse argumento. Né? Então, gente, mas a pergunta ainda permanece. Que essa questão do mal a gente já resolveu, mas outra pergunta ainda permanece. Por que os justos, ou uma pessoa tão boa como Jó, sofre? Por que será que os justos sofrem? E muitos, né, têm tentado dar essas respostas. Né? Eu fico pensando, como que o pessoal aí dessas igrejas, aí dessa teologia rasa que tem por aí, daria a resposta para Jó? E a gente pode fazer um paralelo, tanto que a mulher de Jó disse, e os amigos dele disse, que é exatamente o que dizem, muitos dizem para as pessoas hoje, quando tem problemas. Né? Com relação à mulher de Jó, né? Muitos diriam como ela. Se você tivesse um problema desse, diria o quê? Mas por que eu ainda estou seguindo esse Deus ainda? Só sofro. A partir do momento que eu comecei a seguir esse Deus, só tem problema. Muitas vezes sou perseguido até por causa do Evangelho. Por que eu não abandono logo esse Deus? Né? Por que eu não amaldiçoo esse Deus e morro, como diz a mulher, né, de Jó? Né? Muitos falam assim. O primeiro problema que chega a pessoa já abandona a fé. Não quero saber disso mais não. Isso aí não está me ajudando em nada, só fazendo perder meu tempo. É isso que a mulher de Jó praticamente quis dizer para ele. Né? Ou então fala igual os outros amigos, os 4 amigos de Jó, né? Que é Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú. Né? Os 3 primeiros, eles têm um discurso bem parecido. Eles dizem assim, por exemplo, Elifaz, ele fala assim, Deus nunca erra. O que é que você fez para trazer sobre si tudo isso? Ou seja, vai jogar a culpa no pecado. Né? Você fez alguma coisa muito séria para você estar sofrendo isso. A ira de Deus é a ideia de causa e efeito. Ou seja, você fez alguma coisa, só pode ter cometido um pecado terrível para sofrer isso. Né? Bildade, que é o outro amigo dele, diz assim, Deus é justo, confesse o seu pecado, já presumindo que ele pecou. E muita gente fala isso mesmo. E Zofá, né, ele fala assim, Deus é todo sabedoria, ele conhece o homem. Essa frase é verdadeira, mas ele está falando num tom aqui meio, né, assim, irônico, né, dizendo para ele, Deus sabe que você fez alguma coisa. Confessa logo esse pecado seu. Né, e a gente vê isso direto aí nessa teologia da prosperidade, né, da retribuição, se for igual eu falei lá do Papai Noel lá no começo. A gente vê isso direto. Né? É questão mesmo, muitos, para falar assim, não foi um pecado seu não, é uma maldição hereditária, então, que a sua família fez, alguma coisa que fez, então você tem que quebrar essa maldição hereditária. Né? Muitos colocam sobre isso também. Né? Alguém lançou uma maldição de você na infância, te consagrou na infância, etc. Né? Diversas outras coisas que o pessoal fala por aí. E a frase mais sensata de todas, apesar de estar errada também, foi do último amigo dele, que foi Eliú, que era o mais jovem de todos. Né? E ele diz assim, Deus é bom, erga os olhos e confie nele. Pois é Deus, certíssimo, isso mesmo. Só que ele afirma o quê? Que o que Jó está vivendo é um castigo de um pai amoroso. Num certo sentido, existem realmente muitas... Deus, ele disciplina aquele que ele ama. Então, se você tem um pecado, muitas vezes Deus só pode disciplinar. Mas nesse caso não era o caso de Jó. Ele estava acima da média ali dos outros. Né? Então, nesse sentido também, Eliú estava errado nessa afirmação. Afirmar que sempre que quando nós passamos por um problema é castigo de Deus. Mesmo que seja por amor. Nem sempre. Nem sempre. E é como o caso de Jó que a gente vê aqui. Né? Então, gente, quando a gente olha que é como Jó, ele passou por tudo isso, essa história dele, a gente vê como que essa história de Jó, o livro todo de Jó, dá uma resposta a essas falas que nós vemos por aí no mundo, né, e na igreja. Primeiramente, a história de Jó, ela dá uma resposta à teologia da prosperidade. Em que sentido? Jó, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. Perdeu os seus bens, seus filhos, sua saúde. E o que Jó responde? A Deus, lá, versículo 1, 21. Nu saí do ventre da minha mãe. Olha que desafio responder uma coisa dessa na situação de Jó, hein? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. E o que ele fala para a mulher dele, quando a mulher dele insinua que ele amaldiçoou o Deus, largue o Deus dele? O que ele responde? Ele fala assim, exatamente. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha que visão diferente do que a gente ouve por aí na televisão. Em tudo isso que Jó, não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, Jó não abandonou a Deus. Apesar de quando a gente olhar no resto ali das conversas de Jó, Jó ficou questionando, né? Por que eu? Né? Como todos nós fazemos. Por que comigo? Né, Senhor? Por que está acontecendo isso logo comigo? Ele ficou questionando Deus. Mas ele não chegou em momento nenhum a pensar em abandonar a Deus. Em momento nenhum ele pensou a fazer isso. Né? E por último, a gente vê, né, que é a lição que Jó nos dá, né, que a história, né, essa história de Jó, ela tira essa ideia total aí que tem de legalidade ou brecha. Que o pessoal fica colocando aí. Que você deu uma brecha, uma legalidade. O que fala de Jó lá no começo? Que Jó era o quê? Íntegro, justo. Não quer dizer que ele era uma pessoa justa por si mesma, mas é que ele era acima da média comparado aos outros que estavam ali. Deus amava ele demais ali. Ele era uma pessoa estimada por Deus ali, naquele momento ali, comparado a todos os outros que estavam lá. O que outros que estavam muitas vezes numa situação de pecado pior do que ele, poderia não estar sofrendo o que ele sofreu ali? Né? Então, isso que mostra essa ideia mesmo de legalidade ou brecha, ela está totalmente errada, né? Você dizer assim, porque agora eu dei uma brecha que o diabo tem legalidade para atuar na minha vida. Não, a gente vê o diabo atuando na vida de Jó aqui, sem brecha, legalidade nenhuma. Deus que ordenou. Deus tem os propósitos dele. Né? Peter Wagner que fala nessa ideia de brecha. Então, gente, o diabo ele está sujeito a Deus. Não tem negócio de legalidade, o diabo poder fazer isso ou aquilo e acontecer, não. O diabo está sujeito a Deus e Deus é soberano. O diabo só faz o que Deus quer. E pronto. Né? Não tem mais sobre isso. Né? Então, sabe qual que é a resposta para essa indagação que a gente faz? Né? Por que os justos, né, nós, remidos pelo sangue do Cordeiro, já somos remidos pelo sangue do Cordeiro, justificados, ainda sofremos nesse período de tempo? Né? É a resposta que Deus disse para Jó lá no capítulo 38. Vamos abrir lá? Para a gente terminar com esse texto. Jó, versículo 38. Quer dizer, capítulo 38. Diz assim, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó, né, isso Jó estava fazendo diversos questionamentos antes, né? Porque ele, né? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Falando isso para Jó. Né? Quem que é esse que está falando tanto de bobagem aí? Né? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não. Quando faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorada ao seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Vou parar aqui, depois vocês podem continuar lendo em casa. Ou seja, ele vai mostrar nesse capítulo o resto todo perguntando aonde estava Jó nesse momento. Ou seja, onde estava Jó quando Deus criou todo esse universo? Se a gente observar esse universo e o tanto de galáxias, estrelas que existem nele, muito maiores do que o nosso Sol, existem, eles falam, alguns estudiosos dizem, não sei se essa afirmação ela procede, mas muitos dizem que existem mais estrelas no céu do que se a gente juntar todos os grãos de areia da Terra. Imagina que Deus grandioso é esse. Onde a gente estava quando ele fez isso? Ou seja, o que Deus está querendo dizer para Jó aqui? Você não tem o conhecimento que eu tenho, por que você está me questionando? Eu já disse, né? Deus já disse que ele é bom, ele é todo poderoso, a gente tem que confiar nele. Não é uma fé cega, né? Não é uma fé que eu vou me jogar no escuro. É uma fé que Deus ele nos mostra as coisas, tem a palavra, ele nos dá pistas. Não é uma fé irracional.
né? Não é uma fé na fé, é uma fé na obra consumada de Cristo, na palavra dele, no Deus eterno. E é isso que Jó, né, é que Deus disse para Jó aqui, né, para tirar esse orgulho que muitas vezes a gente tem de estar no centro do universo, de querer saber todas as coisas, de querer estar acima de Deus, né? Deus, ele é soberano e os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos, muitos, infinitamente mais altos. Então, né, como disse Jó lá no final do livro, né, no capítulo 42, 3, parte B, ele diz assim: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então ele reconhece isso, né, que ele falou, né, sem pensar, né, que ele muitas vezes perguntou por que ele, ou questionou muitas vezes ali até a questão da justiça de Deus, porque ele ser uma pessoa, né, que estava sempre temente a Deus e sofrer isso tudo, né? E no final depois ele fala, né, que antes ele só conhecia a Deus o quê? De ouvir falar. Agora ele realmente conhece a Deus, né? Então, meus irmãos, nós não devemos, né, fazer como essa teologia aí de muitas igrejas, né, colocar o homem no centro, né, das coisas, né? Nós temos, né, que colocar Deus no centro. Não colocar um Deus que fica dando presente, né, para a gente quando nós cumprimos as regras dele, né, mas nós nos submetermos à vontade dele, né, seja o que for que acontecer com as nossas vidas, estarmos seguros nele. Amém? Então é isso aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Amém. Exatamente. Né? Isso mesmo. Amém. Vamos orar aqui, né, um minuto aqui para meditarmos aqui no que foi exposto aqui, a palavra de Deus que foi falada aqui. Senhor Deus, Pai. Ó Deus, o Senhor é infinito, Pai. O Senhor é tão grandioso, Senhor, que nós não temos nem ideia de quão grande o Senhor é. Um universo que mal conseguimos precustar, Pai. Com a ciência, com as tecnologias que nós temos, nós não conseguimos entender o próprio universo, quem dirá o Senhor que transcende esse universo, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é infinito, o Senhor é todo-poderoso, Pai. E nós nos rendemos humildes, Pai. Face aqui em terra, Senhor Deus, reconhecemos que nós não somos nada, somos meros pós cósmicos, Pai, desse universo para Ti, Pai. Ó Senhor Deus, e mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor olha para nós, Pai. Mesmo o Senhor sendo o Rei do universo, Pai, o Senhor Deus se preocupa conosco, preocupa, Pai, com os nossos sentimentos, cuida de nós, assim como o Senhor cuidou de Jó, mesmo na tribulação. O Senhor prometeu que estaria conosco até, Pai, a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, nos dando força por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai. Ó Deus, são muitas provações que enfrentamos, muitas tentações, Pai, que vêm nos solapar, Senhor, por todos os lados, Pai. Mas eu te peço, Senhor Deus, que não nos deixe cair, porque por nós mesmos, Pai, nós já teríamos caído há muito tempo. Mas é o Senhor que segura a nossa mão, que nos guia, Pai, que nos leva, muitas vezes num caminho, Pai, que parece até escuro, mas o Senhor sabe onde está nos levando, Pai. O Evangelho, Senhor Deus, nos firma no Evangelho, nessa sandália, Senhor Pai, que nos guia, Pai, que é a luz, Pai, para os nossos pés, Pai. Em nome de Jesus, e conforte os nossos corações nesses momentos de tristeza, Pai. Nos dê paz, Senhor Deus, nas tribulações, nos problemas da vida, Pai. Que possamos ter plena confiança em Ti, Pai. Que o Senhor já preparou tudo, Pai, de antemão para nós. Que o Senhor já preparou todas as boas obras antes da fundação do mundo, Senhor Deus. Que o Senhor Deus não está brincando com a gente aqui. Que o Senhor tem um plano sério para a gente. Que o Senhor não estava brincando ali com o diabo para poder brincar com o homem ali que estava ali. Não, Senhor. O Senhor Deus tinha um plano antes ali, que era fazer Jó conhecer mais ainda de Ti. Esse é o plano que Deus tinha ali para Jó, que ele não conseguia enxergar. E muitas vezes é o plano que Deus tem para nós e nós não conseguimos enxergar, Deus. Eu te peço, Senhor Deus, Pai, que nos dê confiança, Pai. Que nós não possamos duvidar do Senhor. Que nós podemos permanecer firmes e inabaláveis, Pai. Até o dia, Pai, que o Senhor voltar, Pai, para nos buscar e nos transformar, Senhor Deus, na Tua semelhança, na semelhança do Teu Filho, Jesus Cristo. Eu te peço, Pai. Amém.